seus filhos venham se aquietar e saber que o Senhor é Deus e o Senhor está no controle de todas as coisas. E agindo o Senhor, quem pode impedir Jesus? Quem pode impedir o agir do Senhor sobre as nossas vidas? Assim eu oro, Deus, grato por tudo que o Senhor vai fazer e por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode se assentar e dando glória a Deus? E o Senhor, querido, estava me trazendo à memória o que nos traz esperança. Estava me trazendo à memória o que me traz esperança. Ele estava falando comigo, minha filha, olha quantas coisas que eu tenho feito. Quantas coisas que nós, como igreja, queridos, nós temos vivido. Quantas lembranças, quantas memórias. Se você olhar para o seu irmão que está do seu lado, não precisa olhar para mim, não. Mas eu sei que eu também tenho muitas memórias com todos vocês, memórias boas para a glória de Deus, momentos bons, momentos que nós vivemos no Senhor, palavras proféticas que nós recebemos do Senhor. E nós, queridos, estamos aqui porque somos o cumprimento dessa palavra. Amém? Se eu estou aqui hoje, eu sou o cumprimento da palavra que Deus tem liberado sobre a nossa igreja, sobre o nosso ministério. Sabe, eu vendo, trazendo para esse contexto da igreja de São Pedro, ontem eu estava intercedendo com o pastor Renan, com o pastor Marinei, e falei, poxa, pede pastor Léo, para que todos nós possamos estar juntos, porque nós somos um só diante do Senhor. E a gente não tem que ter essa preocupação. Algumas pessoas falaram assim, poxa, Leila, poxa, eu vou até... Teve uma irmã que ela falou assim, poxa, Leila, mas agora quem vai ouvir meus áudios de 10 minutos, meus áudios de 5 minutos? Falei, minha filha, nós estamos juntos, nós somos um só diante do Senhor. Independente se a gente congrega na comunidade de Eclésia Cabo Frio, Arraial, São Pedro, nossos pastores estão lá do outro lado do mundo e ele continua ouvindo os nossos áudios, nos respondendo, nos orientando, nos pastoreando. Sabe, queridos, e a gente precisa entender e trazer à memória até aqui o que nós temos feito no Senhor. O que você tem feito? Será que você, como hoje, como eu, o Espírito Santo possa te trazer à memória de quantas palavras que você tem recebido desse altar? Não só no propósito de Daniel, mas eu vou falar do propósito, porque muitas das vezes é uma oportunidade que Deus nos dá para a gente se separar, para a gente orar, para a gente jejuar, para a gente se comprometer. Quantas pessoas que às vezes não conseguem ser assíduo nos cultos normais, mas faz um propósito, ele consegue vir os 7 dias, os 21 dias, uma campanha, seja qual oportunidade que o Senhor cria. Porque Deus, às vezes, Ele ama a gente tanto, porque Ele nos promove, através do coração da nossa liderança, de promover, Eleni, circunstância, propósito, para que nós, como filhos dEle, pudéssemos se aproximar dEle. Porque, às vezes, outrora, talvez, se a gente não tivesse colocado essa campanha, se Deus não tivesse dado ao coração do nosso pastor Leonardo, nossa pastora Renata, nosso apóstolo, né? Glória a Deus, talvez muitos de nós não estaríamos jejuando. Talvez muitos de nós não teríamos feito nenhum propósito. Amém, queridos? E é uma situação que a gente sabe que é normal, que todo cristão deve orar, deve jejuar, fica até meio metódico a gente subir no altar e falar de oração, falar de propósito, falar de jejum, porque todos nós sabemos que isso aí é o manual de um cristão, é o manual de um servo de Deus. Mas nós sabemos também que nós não lutamos contra a carne e contra o sangue. Muitas das vezes, queridos, nós não conseguimos porque a luta, como foi com Daniel também, quando Daniel fez o propósito dele de 21 dias, ele também enfrentou uma luta nas regiões celestiais. Mas Daniel, no capítulo 1, queridos, ele decidiu firmemente no seu coração a servir o Deus dele. Ele sabia quem era o Deus da vida dele. Ele sabia que o Deus da vida dele era o Deus Todo-Poderoso, que não existia outro Deus. Independente se ele tivesse sido levado preso, se ele tivesse sido levado cativo à Babilônia, onde se adorava muitos deuses, mas a fé dele não foi corrompida. E isso, sabe, é uma verdade para nós. Nós estamos vivendo na Babilônia os últimos dias. E no capítulo 12, especificamente, sabe, eu tenho algumas partes do livro de Daniel que ele me chama a atenção, que é o capítulo 1, sabe, eu acho que foi quando Deus falou fortemente no meu coração. É uma palavra que eu nunca vou abrir mão dela. Eu decidi firmemente. E não vou abrir mão, queridos, da minha fé. Pensar em desistir, a gente pensa. Pensar em parar, a gente pensa.
Pensar que agora não tem jeito, a gente pensa. Fala assim, agora não sei mais o que vai acontecer, não tem mais força. Essa situação está muito séria. Eu sei, queridos, eu nunca vivi um tempo tão difícil, de uma guerra grande e espiritual, a qual outrora nós temos vivido. Eu nunca vi um tempo de tantos servos de Deus, de profetas do Senhor, abrindo mão da sua promessa, abrindo mão do seu chamado, abrindo mão, queridos, da missão, que não foi o homem que deu, mas sim o próprio Senhor. Foi o próprio Senhor que deu a missão a Daniel, e foi o próprio Senhor que nos confiou uma missão. E se a gente decidiu, queridos, firmemente, se está marcado no seu coração, se você carrega a marca de Cristo, você não pode abrir mão, mesmo que os pensamentos venham, mesmo que a vontade, mesmo que as forças, às vezes nos falta. Eu acredito que não é só eu que passo por isso. Eu acredito que todos os servos de Deus nesses últimos dias, nós temos sofrido forte pressão. E nunca vi um tempo, queridos, de tanta gente pensando em desistir. De tanta gente até mesmo desistindo. E isso é muito triste. Sabe? Então essa palavra do capítulo 1 de Daniel, ele decidiu firmemente. E Deus honrou, Deus foi fiel, queridos. Deus não foi fiel com Daniel, Deus é fiel comigo e com você. O mesmo Deus de Daniel, o mesmo Deus nosso. As mesmas provações de formas diferentes que Daniel passou, nós também vamos passar. Não tem diferença, não existe um evangelho, queridos, de oba-oba. Existe um evangelho de renúncia. Existe um evangelho para os fortes. Você é o cara quando você renuncia o mundo. Você é o cara quando você tem força para reconhecer o seu Deus, independente aonde o Senhor permite você ser colocado. Daniel estava dentro da Babilônia. Daniel tinha tudo para se corromper, mas ele decidiu. Queridos, eu vim aqui para te dizer, você decidiu. Não tem como recuar, mesmo que hoje você se encontre cansado, mesmo que hoje você se encontre fadigado, mesmo que hoje você ache que você não vai conseguir, queridos, você não vai conseguir. Mas existe um Deus que guerreia por mim e guerreia por você. Daniel só conseguiu porque era o general que ia na frente dele. Era o general que capacitava ele. Sabe, queridos, a gente não consegue nada mesmo, não. A gente não pode nada mesmo, não. Sabe, mas algumas características de Daniel que me chamam a atenção, que eu até anotei aqui. Daniel foi um homem íntegro. E não foi só um homem adulto. Daniel, desde a sua adolescência, foi levado cativo. Foi um jovem referência, diferenciado. Um jovem dotado de dons, de talento. Sabe, ele fazia diferença onde ele chegava. Um jovem, um homem, um ancião, como o pastor Marinei pregou ontem. Cara, um espírito de excelência. Eu falei, Senhor, como Deus falou comigo? Eu quero isso para a minha vida. Sabe, eu quero que o Espírito Santo me aperfeiçoe com uma excelência. Sabe, Fabiana, para onde eu chegar, eu fazia a diferença. Aonde eu chegar, tiver uma situação contrária, eu carrego o Espírito de excelência e Deus vai me dar a graça para me solucionar aquela situação, porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Amém, queridos? A gente precisa tomar posse dessa verdade, mas muitas das vezes a gente fica assim, a gente não consegue se posicionar. A palavra de Deus diz sim, sim, não, não. Não tem como, queridos, nós não temos tempo. Você tem que ouvir a voz do Senhor e obedecer. Faça o propósito. Ora, jejua, suba monte, mas peça ao Senhor. Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou subindo o monte, porque eu quero ouvir a sua voz. Porque se você obedecer ao Senhor, queridos, você vai obedecer todas as autoridades sobre a sua vida. Agora, quando a gente ouve a voz do nosso coração, quando a gente ouve várias vozes, Daniel não ouviu vozes nenhuma, ele só ouviu a voz do Senhor. Nada contaminou ele, sabe? Então Daniel fez a diferença em toda a sua vida. Marinei pregou aqui ontem, no capítulo 6 de Daniel. E ele falou que Daniel tinha basicamente 80 anos nesse capítulo, sabe? E com a mesma característica, com a mesma inteireza de coração. Coisa linda, eu quero isso para mim. Eu quero. Mas a gente não fica, tem dia batido? Fica assim, queridos. Mas o Senhor nos renova.
Basta você querer ouvir a voz de Deus e se submeter à voz de Deus. Aí você vai ser renovado. Você vai se levantar, você vai continuar e você vai prosseguir. Como no versículo 12, nós vamos chegar até o final. Eu quero chegar até o final. Você quer chegar até o final? Eu quero alcançar, queridos, a promessa, o maior milagre, que é a eternidade, a salvação. Porque não adianta, eu tenho 13 anos no Senhor, imagina todas as provações que eu já passei, e de repente, por uma distração, eu negar o meu Deus. E aí, você imaginou? Tem aquele ditado, a gente nada, pode morrer na praia. Misericórdia. E é verdade, viu, queridos? Porque aquele que está de pé, cuide-se para que não venha cair. Então, o cuidado está na obediência. O cuidado está na submissão. O cuidado, obediência à palavra de Deus. Quando você obedece à palavra de Deus e você obedece à voz do Senhor, queridos, não deixa ser enganado por várias vozes. O mundo está aí. A Babilônia também tinha várias vozes, mas Daniel não se contaminou, porque ele carregava a marca no seu coração firmemente. Você tem a marca? Você tem a marca de Cristo firmemente no seu coração? Então, queridos, Daniel não temeu a nada nem a ninguém. Você também não tem que temer a nada e nem a ninguém. Você tem que temer ao seu Deus. Porque quando você teme ao seu Deus e obedece ao seu Deus, tudo vai ficar mais fácil. Você pode até chorar. Você pode até, se preocupar, mas você não vai ficar angustiado, você não vai ficar fadigado. Porque existe sobre nós, através do Espírito Santo, a paz que excede todo entendimento. Amém, queridos? Daniel teve todos os motivos, queridos, para reclamar, para murmurar, para desanimar, para parar, para desistir, enfim, para fazer tudo isso que eu e você também pensamos em fazer. Mas ele não fez. Não foi só Daniel. Eu aprendo, com o profeta Samuel, eu aprendo com Abraão. Gente, que homens lindos de fé. Você imagina Abraão, um homem de Deus, que Deus mandou de uma terra para outra, que ele ia mostrar. Sara não podia ter um filho. Com 90 anos, Deus fez ela gerar. E depois, queridos, o Senhor pede o milagre. E ele vai com ele mesmo, com obediência. Eu acho que Abraão aqui na terra é a maior demonstração de fé para mim. Porque eu não sei, queridos, eu tenho muita fé, eu falo para vocês. Tenho muita fé. Essas coisas eu não gosto nem de liberar, não, que eu sou provado muito nas coisas que eu falo. Mas você pegar e sacrificar, amarrar o seu filho e pegar o cutelo para matar o seu próprio filho em sacrifício ao Senhor, vou te falar. Eu acho que a gente está longe disso. Eu estou longe disso. Eu acho que é muita fé. Então, queridos, a gente também tem profeta Samuel. Outro, queridos, que eu fico assim, perplexa. Lohane, profeta Samuel desde o ventre, como eu e você. Sabe por que eu estou falando esses nomes? Para você ver que você e eu não somos diferentes do profeta Samuel, que nós somos diferentes de Abraão. Nós não somos diferentes, não todos nós somos homens e mulheres sujeitos às mesmas paixões e sujeitos às mesmas tentações. Mas o que faz a diferença, queridos, é o nível de obediência e de intimidade, de você saber quem é o seu Deus. Quando você ama Ele acima de todas as coisas na sua vida, queridos, tudo vai ficar mais fácil. Pode, o vento soprar. Pode acontecer o que tiver que acontecer. Porque Ele não vai permitir que nada aconteça na sua vida além do que você pode suportar. Ele não vai permitir. Nosso Deus, queridos, Ele não é um Deus de confusão, não. Ele é um Deus de paz. Ele é um Deus perfeito. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, mesmo que não seja a sua. Então, ouça a voz de Deus e obedeça a voz de Deus e viva o que Deus tem para a sua vida. O que Deus tem para a nossa vida, o que Deus tem para a nossa família. Sabe por que eu estava falando lá no início, no capítulo 1? Sabe, queridos, porque quantos de nós estamos igual ao povo do deserto dando volta? Muitas das vezes a gente não abandona a fé, mas a gente ainda não obedeceu o suficiente para viver aquilo que Deus tem na nossa vida. E não é falta, querido, de Deus falar. Não é falta de Deus falar, porque ninguém fica enganado diante do Senhor, porque o próprio Deus, Ele se encarrega de revelar a mim e a você o que Ele tem para a nossa vida. Ele só quer de nós um coração obediente e submisso a fazer a vontade dEle.
Só isso que ele quer, o resto ele vai fazer. Você só precisa, queridos, fazer a sua parte. Você só precisa orar e jejuar, subir monte, fazer propósito, para você conseguir fazer aquilo que você tem que fazer. Porque aquilo que ele tem que fazer, ele já fez. Ele já fez. Ele já se entregou naquela cruz do Calvário. Todo dia ele te dá um ar para você respirar. Todo dia, pela misericórdia, ele levanta alguém para falar com a gente quando a gente se encontra abatido, quando a gente vai se afastando, ele levanta. Vem cá, meu filho, esse caminho não é o que eu tenho para você. Porque os pensamentos que Deus tem sobre nós são os pensamentos de paz, queridos. É os pensamentos de paz. Sabe? E eu aprendo muito o profeta Samuel, queridos, foi desde o ventre. Desde o ventre. Todos nós sabemos, Ana, uma mulher estéril, pediu ao Senhor, fez um propósito também. E o Senhor deu Samuel, não só Samuel, mas vários filhos. Sabe, ela entregou Samuel no altar. Samuel com 8 anos era profeta. O Senhor chamou. Samuel com 8 anos ouviu a voz de Deus. Será que nós temos conseguido ouvir a voz de Deus, queridos? Porque fala para mim, quem ouve a voz de Deus, cumpre a vontade dele. Quem ouve, Eleni, a voz de Deus, não fica enganado. Pode não ser a nossa vontade, mas nós sabemos que nós não temos mais a nossa vida com preciosa. Que a nossa vontade tem que ser fazer a vontade do nosso Pai. E sabe por quê, querido? Se você entrou aqui nessa noite, você não está vivendo ainda os propósitos de Deus, eu quero te pedir que você faça uma autoanálise da sua vida. E veja se você tem conseguido obedecer. Se você tem obedecido não a voz de homens, não, queridos, mas que você possa obedecer a voz de Deus. Porque eu tenho certeza, pela fé que eu tenho, pelo Deus que nós servimos, nós não ficamos enganados. E o que está faltando em nós, queridos? É orar? É jejuar? É fazer propósito? Ou obedecer? Se você orar e jejuar, fazer propósito, você não conseguir obedecer, querido, Deus não vai fazer do seu jeito. Deus vai fazer do jeito dele. Deus vai fazer do jeito dele. Que é do jeito dele, que é o jeito que ele quer. E ele pode. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, queridos, pensa aí comigo. Enquanto eu estou falando aqui, que você possa pensar, como que tá? Quantos anos você está no Senhor? Quantos anos o Senhor já te chamou? Como é que está a sua vida? Qual a missão que Deus te confiou? Na sua casa, na sua família, no seu casamento, seu ministério, seu chamado específico. Amém, queridos? Às vezes a gente se preocupa em missão, Kevin. A gente se preocupa muito, poxa, eu fui chamado para ser pastor? Eu fui chamado para ser intercessora? Eu fui chamado para ser levita? Eu queria muito, tá? Eu e Davi, nós vamos ser levita. Né, Davi? Mas não, a Fernanda disse que não. Sabe, queridos, mas não é isso. Às vezes a nossa maior missão está dentro da nossa casa. E a gente ora, jejua. Querido, você vai dar 3 pulinhos para frente, 3 pulinhos para trás, para um lado, para o outro. Porque às vezes, queridos, a gente não se cumpre, Lohane, a vontade de Deus na nossa vida, porque a gente tem mania de conjecturar como Deus vai fazer. Ei, queridos, se Deus te chamou para fazer tal coisa, faça tal coisa. Quem muito é dado, muito será cobrado. E não reclama, não murmura. Porque se você reclamar e murmurar, você vai dar mais uma volta e o negócio vai ficar mais estreito. E quando você obedece, queridos, que você pensa que você não vai conseguir, o Senhor te dá uma paz, um refrigério e uma alegria tão grande. Sabe, queridos, essa semana atrasada, quando eu comecei a ir lá ver na igreja, bem antes. Sabe, eu até falei com a Lohane, acho que foi com a Lohane. Falei, Lohane, eu não quero me preocupar, porque a obra não é minha. Hoje eu tô e amanhã eu não tô. Hoje eu tô aqui em Cabo Frio. Se Deus me permitir, domingo nós vamos estar congregando lá na igreja de São Pedro. Mas se Jesus vir me buscar? E se Jesus vir te buscar hoje, queridos? Será que a gente vai pelo menos conseguir a terra que mana leite e mel? E na hora que ele pedir conta da obra que ele confiou na nossa mão? Como é que vai ser? Na hora que a gente apresentar. Ah, Senhor, eu não quero ir para São Pedro não, porque em Cabo Frio é mais fácil. Eu estou acostumado, conheço todo mundo. Estou dando um exemplo aqui de São Pedro, porque é o que a gente está vivendo. Mas não é isso.
Tem aquela situação lá dentro da nossa casa, tem aquela situação do nosso casamento, tem a situação com o vizinho, tem a situação no nosso trabalho, tem uma situação, queridos, que a gente precisa obedecer, tem a nossa carne. Tem várias coisas que a gente precisa ouvir a voz de Deus para obedecer. Nós estamos vivendo, queridos, os últimos dias. Se eu pudesse dar o tema, agora eu vou falar, para essa mensagem com 5 minutos que Bia me deu. Nós não temos mais tempo. Agora eu quero te pedir que você, se você quiser, se você entender que você não tem mais tempo, não por mim, mas pelo Espírito Santo, você fala assim: eu não tenho mais tempo. Queridos, eu não tenho mais tempo. Eu tenho essa certeza absoluta, eu não tenho mais tempo. Eu não tenho tempo para desobedecer. Porque se eu desobedecer, meu caminho é o caminho de morte. O pastor Léo sentou na minha mesa, agora quando ele vem, ele falou assim: e aí, minha filha, tudo bem para você? Eu falei: eu prefiro tiver que pagar um preço obedecendo do que pagar um preço desobedecendo. Porque se eu obedecer, eu sei que Deus vai me respaldar, Ele vai pagar a conta. Agora, queridos, não faça nada pela sua vontade e depois chama Deus para a situação, não, porque você vai ter que pagar a conta sozinho. Ele vai estar com você? Vai, mas o preço é seu. A conta não é dele, é sua, é minha. E eu prefiro, queridos, pagar um preço obedecendo do que pagar um preço desobedecendo. Pode doer, sabe? E é por isso que eu vejo, sabe? Nós estamos vivendo um tempo novo. E eu vim aqui te liberar essa palavra, todo esse rodeio para te dizer isso aqui, ó. Você não tem mais tempo. A sua família não tem mais tempo. O teu casamento não tem mais tempo. O teu chamado não tem mais tempo. A tua missão que o Senhor confiou a você, não vai ter mais tempo de você empurrar com a barriga. Porque tem muita gente empurrando com a barriga. E com Deus, queridos, não tem jeitinho, é sim ou não. Ou você é ou você não é, ou você faz ou você não faz. Às vezes a gente acha que a gente enrola Deus, né? Esperar um bocadinho, Senhor. Deus vai falar de novo. Não, é para Lohane. Lohane é Lohane que tem que ir para São Pedro. E aí, queridos? É do meu jeito? É do jeito de Deus? Comparações para a gente compreender aqui de Daniel. Daniel viveu momentos de pressões. Quero te perguntar, você tem vivido momentos de pressões? Eu nunca vi um tempo de tanta pressão. E sabe o que me lembrou? Sadraque, Mesaque e Abednego. Na fornalha. Sabe, eu me senti por muitas vezes na minha vida na fornalha. Eu acho que desde que eu entreguei minha vida para Jesus, eu acho que eu me senti sempre na fornalha. A pressão estava ali, ó. Sabe, queridos? Mas eu vou te dar uma boa notícia. O Senhor tem mandado aquecer. Não é Nabucodonosor, não. O Senhor tem permitido que Satanás aqueça. Porque, sabe por quê? Não é porque ele quer ser o mal, não. É porque ele tem pressa. Ele tem pressa porque ele está voltando. E ele precisa que eu e você fazemos a nossa parte. Que eu e você cumpramos com a missão que ele nos confiou. Não foi que o homem nos confiou, não, queridos. Foi Deus. E o Deus está usando o homem para nos chamar a atenção e falar assim: olha, você não tem mais tempo. Ou você vai esperar mais o que acontecer. Ei, queridos, essa palavra é uma palavra de confronto. E eu vim aqui para te dizer, você não tem mais tempo. Tem pessoas aqui dentro que não tem mais tempo. Ou, queridos, ou você obedece, viva aquilo que Deus tem na sua vida. E tem muita gente, sabe, que às vezes não vive por medo, porque acha que não vai conseguir. Seja lá o que for, eu falo lá em casa. Alessandra, enfim, eu falo, querido, não falo dos outros, não falo de mim, da minha casa, da minha família. Enfim, momentos nossos, falo assim, mas eu não vou conseguir. Falei, cara, você tem a prova maior de dentro da sua casa, da sua mãe e do seu pai, de limitação, mas não vivemos mais nós, vivemos a vontade de Deus. E se Deus te chamou, Ele vai te capacitar.
Esse Deus, queridos, Ele não chama os capacitados, Ele capacita. O dia que você se achar pronto para subir nesse altar, para cumprir a missão que Deus colocou na sua vida, queridos, Ele não vai estar mais com você. Porque você não vai ser preso, não vai ser dependente dEle. E o nome do Senhor não vai ser glorificado através da sua vida. Não tem sentido, queridos. Não tem sentido. Ele te dá algo, aquilo que você consegue fazer fácil. Não tem sentido eu subir dessa cadeira sem o coração estar palpitando, as minhas pernas achando que eu estou nas minhas forças. Deus não vai estar comigo. Sabe, e o Senhor nos chamou para ser profeta nesses últimos dias. Sabe o que é profeta? Profetiza do Senhor, que fala aquilo que Deus quer, não que o povo quer ouvir. E é o cristianismo que a gente está vivendo hoje, Eleni. Infelizmente, muitas pessoas têm usado o altar para falar aquilo que o homem quer ouvir. Queridos, naquele grande dia, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que o Senhor é o Deus da nossa vida. E nesse grande dia, queridos, não vai ter mais ou menos. Você não vai ter tempo mais. Ou você decide firmemente no seu coração e obedece, ou eu não sei. Misericórdia. E essa palavra aqui, eu sei que nem todo mundo que gosta de ouvir. Mas eu, infelizmente, queridos, eu não quero agradar você, eu quero agradar meu Deus. E eu quero morar contigo a eternidade. Por isso que eu tenho tentado em Deus obedecer. Obedece a voz do homem não, queridos. Morre. Tem muita gente viva. Hoje nós vivemos o evangelho de muita gente viva dentro da casa do Senhor. E para morar com o Senhor na eternidade, nós precisamos morrer. Estou falando de morte física não, queridos. Nós vamos morrer mesmo para morar na eternidade. Mas eu estou falando morrer para nós. Só quando nós morremos para nós vamos viver as promessas de Deus. Só quando você morrer para você, você vai ver as promessas de Deus começando a se cumprir dentro da sua casa, na sua família, nos seus filhos, na sua igreja. Amém, queridos? Então, Daniel, ele viveu momentos de pressões. Sabe, queridos, momentos de pressões, ele vem para nos provar, para nos aproximar mais de Cristo, não para nos afastar de Cristo. Outra coisa, Deus não livrou Daniel das pressões. Deus não vai te livrar. Deus não livrou Daniel. E olha que Daniel, ele é um exemplo de pressão. Você imagina ser jogado na cova dos leões. Imagine, Kevin, você ser perseguido porque você orava. Procurar o saber de Daniel. Às vezes, querido, infelizmente, Satanás, ele é tão astuto, às vezes até você acertando, você querendo fazer a diferença, ele fica ao seu derredor, procurando alguma coisa para te apontar e para te acusar. Mas o seu olhar não tem que estar, sabe, para as coisas que estão acontecendo à sua volta. O seu olhar tem que estar firme no autor e consumador da sua fé. É Ele que garante, é Ele que vai guerrear, é Ele que vai te livrar, é Ele que vai te justificar, é Ele que vai fazer, é Ele que vai mudar, é Ele que vai transformar, é Ele que vai curar, é Ele que faz, não é você não, queridos. Não é você não, é Ele que faz. Você só precisa ter autoridade. Você só precisa saber quem é o Deus que você entregou a sua vida para Ele. Sabe o que acontece, Bia? A gente entrega e pega de volta. A gente entrega e tem hora que a gente dá vontade de pegar de volta. Não, queridos, você deu é dele. Você confessou com seus lábios, você deu é dele, deixa ele fazer. Confia nele. O Senhor, Salmo 23, o Senhor é seu pastor e nada vai te faltar. Ele é o seu refúgio, Salmo 46, ele é o seu refúgio, a sua fortaleza. Ele é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Você pode, ele vai ser presente, ele é fiel. Mesmo quando eu e você não conseguimos ser fiel, ele é fiel. Que dúvida você tem? O que está te faltando hoje para você viver as promessas de Deus? Ele não vai te poupar, queridos. Deus não poupou nem o seu filho. Ele não vai poupar a mim nem a você. Sabe o que nos consola? Que Deus foi com Daniel em todas as pressões. E Deus é comigo e com você em todas as pressões. Ele é Deus que sonda a sua mente.
Ele é um Deus que sonda o seu coração. Ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele está aqui, está em todo lugar. Você está aí, Ele está lendo os seus pensamentos, Ele está sondando o seu coração. Ele sabe tudo que Ele te conhece, queridos. Não tem como você ter um jeitinho com Deus, o Senhor é desse jeito. Você pode até tentar agradar um ou outro, queridos, mas Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como chegar a Ele se não for reconhecendo o sacrifício de Jesus. Não tem, queridos, não tem. Eu queria muito te dizer, porque eu falo, Senhor, por que tanta aprovação? E o Senhor fala, minha filha, é para a glória de Deus. É para a glória do meu nome. E eu não preciso de mais nada, queridos, a não ser viver as promessas que Deus tem. E esse recadinho para você hoje. Você não tem mais tempo. Você não tem mais tempo. Eu não estou falando que você vai morrer não, queridos. Eu estou falando que Jesus está voltando. E Ele está chamando a atenção dos seus. Ele está falando assim, olha, Bia, eu quero cumprir o propósito que eu te coloquei na sua vida. Kevin, eu te chamei, está na hora de você se levantar. Ele só quer que você se levante e obedeça, o resto é Ele que vai fazer. Se você está esperando hoje aqui uma cura, é Ele que vai fazer. Se você está esperando uma transformação, é Ele que vai transformar. Sabe, aquela pessoa que você acha que não tem jeito, quem vai fazer é o Senhor. Você só precisa fazer a sua parte de obedecer. Porque quem vai mudar é Ele. Quem vai transformar é Ele que faz. É Ele que faz, queridos. E nós, como cristãos, servir a Deus, queridos, é muito simples. Fazer a obra de Deus é muito simples. E sabe o que, queridos? Nós não temos nada. Tudo que fazemos é para Ele. É para Ele e por Ele são todas as coisas. E que eu pedir você para se colocar de pé. Nicole, coloca aqui no Data Show. Queria estar convidando o Ministério de Louvor aqui. Eu queria que você colocasse aí. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Eu queria ler com você. Que essa palavra vai resumir tudo aquilo que quem te falou aqui. Como o Senhor me falou, queridos. Há não sei quantos anos atrás, que você precisa decidir firmemente, já se passou um tempo. E esse capítulo de Daniel está falando das coisas. Daniel é um homem tão de Deus, que Deus revelou a ele não só o presente, mas o porvir. Senhor, nesse capítulo 12, que depois eu gostaria que você lesse ele todo em casa, você vai ver que ele vai falar, que no versículo 1 ele fala assim, ó. E nesse tempo se levantará Miguel. Em outras versões, que ele vai dar autoridade Miguel, o anjo guerreiro. O mesmo anjo que foi lá quando Daniel estava fazendo um propósito, que ele enfrentou uma guerra nas regiões celestiais. Quem lembra dessa passagem? Quem lembra dessa passagem sabe que Daniel orou e jejuou 21 dias. No 21º dia, ele recebeu a bênção porque ele permaneceu na posição. Mas antes, queridos, dessa bênção chegar no último dia, o anjo, ele enfrentou guerra nas regiões celestiais. E o Senhor deu ordem ao anjo Miguel, o anjo guerreiro, o anjo de guerra, para guerrear nas regiões celestiais sobre a vida de Daniel. E eu quero te dizer, queridos, talvez se você está aqui nessa noite e você não tem vivido os propósitos que Deus tem na sua vida, queridos, você não vive por vista, você vive por fé. E hoje eu quero pedir ao Senhor que Ele abra os seus olhos, que Ele abra os seus olhos espirituais, para que você possa ver, para que você possa entender que existe uma guerra nas regiões celestiais para você não obedecer. Porque se você não obedecer, queridos, o propósito e a missão que Ele te confiou não vai se cumprir. Você não vai conseguir viver. Porque obedecer, queridos, não é para qualquer um, é para os fortes. É para aqueles que decidiram firmemente em seu coração a não se contaminar. Amém? A versão é diferente da minha Bíblia. 2 Coríntios 1, do 8 ao 18. Do 8 ao 18. Acho que não é esse. Tem outra versão aí, Nicole? Tem não? Tem não? Então vamos.
Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio da Ásia. Não queria essa versão, né? Aleluia. Quem está comigo aí, da glória a Deus? Difícil enxergar com essa letrinha pequenininha, né? Achou outra não, Nicole? Obrigada. Aleluia. Cadê Coríntios? Sumiu da minha Bíblia. Achou. Aleluia. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, senão não tem problema, é só você acompanhar comigo. 2 Coríntios, capítulo 4, do 8 ao 18, que diz assim. Tá aí, você pode acompanhar. Glória a Deus! Aleluia! Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Vamos? Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Olha que coisa linda, queridos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Foi o que aconteceu com Daniel, queridos, e tantos homens de Deus. Para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Aleluia! De maneira em que nós opera a morte, mas em vós a vida. Aleluia! E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Aleluia! Por isso que também a gente faz a obra do Senhor, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. Aleluia. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Você pode dar um glória a Deus? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aleluia. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas na que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas, queridos. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Sabe o que é essa palavra, queridos? O Senhor